Muito bem. Olá, você que está me assistindo, seja, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de teoria de Galois. É, meu nome é Laerte, eu sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá e, e a disciplina que eu vou ministrar nesse semestre de mestrado vai ser a disciplina de teoria de Galois. Basicamente, essa disciplina ela tem por objetivo mostrar que nem toda equação de grau maior ou igual a 5, você pode escrever as raízes dessa equação em termos de radicais, ou seja, só usando as quatro operações elementares, mais a potenciação e a radiciação. Em, esse foi um problema que ficou sem solução por muito tempo, mas muito tempo mesmo. Já se conhecia a fórmula de Bhaskara há centenas de anos, né? Os babilônios já conheciam a fórmula de Bhaskara, que no Brasil ela é conhecida como fórmula de Bhaskara, né? E basicamente você consegue escrever as raízes de uma equação de grau 2 só usando os coeficientes e as quatro operações elementares e mais a radiciação, né? Junto com a potenciação. Depois, o Cardano e o Tartaglia, eles resolveram e conseguiram encontrar uma espécie de fórmula de Bhaskara para as equações de grau 3. Depois também foi encontrada uma espécie de fórmula também para as equações de grau 4 e para grau 5 ou mais, especialmente para grau 5, né, que é o próximo passo. Alguém havia conseguido, se eu não me engano foi o Abel que conseguiu, mas a demonstração dele tinha uma inconsistência, né? Um pequeno erro e aí acabou não sendo aceita, é claro, né? A solução do Abel. Né? Aí entrou na história um francês chamado Évariste Galois, o rapaz ele era muito jovem, quando ele conseguiu resolver esse problema, e ele conseguiu demonstrar que nem toda a equação de grau 5 poderia ser resolvida dessa fórmula, dessa forma, né? E nem todas as raízes de uma equação de grau 5 poderiam ser poderiam ser escritas em termos dos coeficientes e só usando as quatro propriedades elementares, mais a radiciação e potenciação. A teoria que ele desenvolveu, ela era bastante sofisticada para a época. A notação que ele usou também não era uma notação muito boa. Então, o trabalho dele não só não foi aceito para publicação, como acabou não sendo entendida. Os caras não estavam entendendo que ele estava fazendo. Então, essa teoria que ele desenvolveu, ela ficou adormecida por um longo período de tempo, né? Até que uma certa vez um matemático encontrou os manuscritos do Galois, se debruçou sobre isso, e aí ele acabou descobrindo que, na verdade, era uma ideia bastante genial, a ideia do Galois. Então, nós vamos estudar basicamente isso. Então, a disciplina ela vai caminhar no sentido de nós chegarmos até o final do curso e tentar decidir, então, se uma equação de grau 5 ou mais, ela é, digamos assim, solúvel por radicais. Ou seja, se você pode resolver ela só usando essas quatro propriedades elementares e mais a radiciação e a potenciação. Então, esse é o grande objetivo da disciplina. É claro que o tratamento que é dado hoje em dia para essa disciplina não é o mesmo tratamento que o Galois deu. Já se passaram aí 200 anos, então já houve um tratamento, há um tratamento, na verdade, muito mais moderno do que aquilo que o Galois propôs. Isso não significa que as ideias de Galois sejam completamente descartadas, não. Só houve, vamos dizer assim, não sei se dá para chamar de melhoramento, eu acho que acaba sendo um melhoramento na forma de você tratar e de você encarar o problema. Então, basicamente é isso que nós vamos ver na disciplina de teoria de Galois.
O livro que eu vou seguir é o livro do Ian Stewart, clássico da teoria de Galois. Inclusive, ele chama Galois Theory, tá? Galois Theory, do Ian Stewart. Você pode encontrar esse livro em qualquer biblioteca, né? Se eu não me engano, eu tenho a primeira edição dele, mas a terceira edição desse livro eu já vi. Eu não tenho ela, mas eu já vi. É muito mais completa, tem muito mais coisa do que a primeira e a segunda edição dele. Então, a terceira edição eu recomendo que vocês encontrem ela, aí vocês sigam a partir daí. Tudo bem? Bom, para nós começarmos, nós precisamos fazer uma pequena revisão sobre teoria de anéis, não para que vocês aprendam anéis, né? É só para vocês, é só para nós decidirmos aqui qual vai ser, por exemplo, qual vai ser a notação que nós vamos utilizar, qual vai ser a linguagem que nós vamos utilizar, para fixar algumas notações e também para vocês verem mais ou menos o padrão, o estilo que eu costumo seguir. Então vamos começar então com uma básica revisão de anéis. Não vai ser algo muito extenso, mas é mais para a gente procurar aqui para adiante falar a mesma língua, certo? Então, o objetivo principal é nós relembrarmos o que significa anel, corpo, subcorpo, subanel, ideal, anel quociente, homomorfismo de anéis. Nós vamos falar brevemente sobre números complexos, mas é muito breve. Eu sugiro que vocês deem uma olhada em algum livro. Nós também vamos falar sobre a característica de um corpo. Tá? Essa parte eu não sei se vocês já viram num curso mais elementar ou não. Mas todo o resto que vem aqui para cima, que a gente vai falar na aula de hoje, certamente vocês já fizeram num curso elementar ou num curso primário, no primeiro curso, vamos dizer assim, de teoria de anéis. E nós também vamos falar um pouco sobre o corpo das frações de um domínio de integridade. Então vamos lá, para nós, o que vai ser um anel? Não sei se você já percebeu, mas praticamente cada autor define anel de uma maneira levemente diferente. Alguns já consideram anel com unidade, alguns não consideram, outros já dizem que anel tem que ter a propriedade de comutatividade na multiplicação e assim por diante. Né? Então, basicamente, cada autor tem uma visão diferente do que é um anel. Tá? O que eu vejo como anel? O que eu sempre adoto como anel? Então, um anel é um conjunto não vazio, que tem duas operações binárias. Uma delas a gente chama de adição, e a gente denota ela por essa cruzinha aqui. Né? E uma outra operação, que é chamada de operação de multiplicação, que a gente denota ela simplesmente por um ponto. Isso é só uma notação, isso daqui. Você poderia usar quaisquer outras duas notações aqui, mas a gente sempre escolhe essas porque são as clássicas e são aquelas notações que nós estamos acostumados já desde que nós íamos na escola, né? Então a adição sempre era denotada por essa cruzinha e a multiplicação era sempre denotada por um ponto. E depois, mais adiante, a gente esquece, inclusive, essa notação de ponto aqui, né? Mas, enfim, isso é para depois. Então, o anel é um anel comutativo, é um conjunto não vazio, munido com duas operações. A gente chama de anel se essa terna aqui, formada pelo conjunto e por essas duas operações, se essa terna satisfaz seis propriedades. A primeira delas, as primeiras quatro são relativos à adição. Fala que a adição é associativa, então vale isso daqui, para quaisquer A e B e C no seu conjunto A. Existe um elemento neutro da adição, esse elemento neutro a gente denota ele por zero. Algumas vezes, aqui no zero vai aparecer um piercing, por exemplo, se for o zero do A, então aqui o piercing que vai aparecer é o A. Se for zero dos inteiros, então aqui vai aparecer o símbolo dos inteiros, e assim por diante. Assim por diante. Isso é muito comum, eu gosto dessa notação, que é para não confundir a pessoa com quem eu estou falando. Então, elemento neutro da adição, a gente denota ele simplesmente por zero, e chama ele de zero realmente.
A operação de adição, cada elemento também tem um oposto ou um simétrico. E o oposto ou simétrico a gente denota ele por menos A. Então, menos A é um elemento do conjunto e satisfaz essa propriedade aqui. Então, para cada elemento do anel que você pegar, você vai ter a ele associado um outro elemento, que a gente chama de simétrico, e denota ele por menos A, e satisfaz essa propriedade aqui. Ou seja, somar A com menos A dá zero, somar menos A com A dá zero também. E, finalmente, a operação de adição tem que ter a propriedade da comutatividade, ou seja, a ordem dos elementos aqui na hora de você fazer a adição, não importa. Uma coisa importante aqui, que pouca gente fala, né, é que a operação, essa operação aqui, ó, ela é chamada de operação de adição. O resultado de uma adição a gente chama de soma. Tá? Então, aqui está dizendo que na soma a ordem dos elementos não importa. Isso é o que diz a comutatividade. Já para multiplicação, a multiplicação só da operação de multiplicação, nós pedimos apenas que ela seja associativa. Agora, além disso, então essa aqui é a associatividade, ela é uma propriedade exclusiva da multiplicação. Né? Então, a adição tem que ser associativa e aqui a multiplicação também tem que ser associativa. Além disso, a multiplicação ela tem que ser distributiva em relação à adição, ou seja, você pode, digamos assim, aplicar a lei do chuveirinho à esquerda e pode também aplicar a lei do chuveirinho à direita da multiplicação em relação à adição. Tem alguns autores, e é aí que começa, eles não pedem a propriedade de associatividade da multiplicação. Tem autor que não pede. Tem autor que vai lá e pede simplesmente essa segunda propriedade aqui, apenas. Essa segunda propriedade, ela é muito importante. Ela na verdade, ela é crucial quando você vai estudar anéis. Por quê? Porque, basicamente, ela que faz a conexão entre as duas operações que estão definidas no anel. Se você não pede essa propriedade aqui, o que acontece? Você vai ter um conjunto com duas propriedades. Se elas não estão conectadas via uma propriedade, então não faz sentido você ter duas propriedades e estudar o conjunto com com duas operações. Então, se não há essa M2 aqui, se não há a distributividade, então você teria duas operações completamente desconexas, elas não teriam relação nenhuma uma com a outra. E aí, como é que você iria estudar anéis? Então, não teria como. Então, você estudaria primeiro o conjunto com uma operação, depois o conjunto com outra operação, e seriam coisas completamente distintas. Tá? Então, por isso que a gente precisa muito dessa distributividade aqui, e ela é que faz toda a diferença quando você vai estudar anéis. Além disso, o anel ele pode ter algumas propriedades adicionais. Essas propriedades não são obrigatórias. Tá? Não são obrigatórias. Mas a maioria dos anéis que nós vamos estudar tem essas propriedades adicionais aqui. Então, o anel ele é dito com unidade se existe elemento neutro da multiplicação. Nós vamos pedir que o elemento neutro seja diferente de zero. Há autores que não pedem isso. Dependendo do caso, quando o anel só tem o elemento nulo, há autores que dizem que esse elemento nulo ele também faz o papel de identidade do anel. Isso não é muito comum, isso não é muito clássico, né? Mas em alguns casos específicos isso resolve muito a vida de quem está estudando anéis. Além disso, o anel é comutativo se a ordem, na multiplicação, a ordem dos elementos não importa, ou seja, AB é igual a BA. Uma coisa também importante, a operação ponto, ela é chamada de multiplicação, então esse é o nome da operação, e o resultado a gente chama de produto. O resultado de uma multiplicação é o produto. Então, quando a ordem aqui dos elementos não importa no produto, então você diz que o anel é comutativo. Você também diz que o anel é um domínio de integridade se ele for comutativo, com identidade, e ainda o produto de elementos não nulo continua sendo não nulo. Ou seja, dito de outra forma, se o produto de dois elementos é zero, isso implicar que um dos elementos é zero, isso para quaisquer A e B no seu anel,
Então você diz que você está com um domínio de integridade. Finalmente, o que vem a ser um corpo? Esses corpos, isso vai ser o centro da nossa disciplina. Os corpos é o que nós vamos basicamente estudar em toda a nossa disciplina. Tá? Então, o que vem a ser um corpo? O corpo é o paraíso. Ele é um anel comutativo, com identidade, em que todo elemento não nulo, para todo elemento não nulo A, existe um B, tal que AB é igual a 1. Ou seja, todo elemento não nulo do meu corpo, ele tem, digamos assim, um elemento inverso. Por isso que nós vamos denotar esse elemento aqui, esse elemento B, que eu disse que existe, nós vamos denotar ele por A na menos 1, ou algumas vezes a gente vai denotar por 1 sobre A. Isso aqui, essa notação, 1 sobre A, ela não tem nada a ver com fração. É só uma notação que nós estabelecemos aqui. Tá bom? Então, isso para a gente vem a ser um corpo. Ou seja, se você está um corpo, você está no paraíso. Então, o conjunto dos números inteiros com as operações usuais de adição e multiplicação é um domínio de integridade, mas ele não é corpo, porque, por exemplo, o 2 não tem inverso multiplicativo. Já os racionais e os reais com as operações usuais, eles são corpos. Se o n é maior do que 1, então o Zn, também com as operações usuais, ele é um anel comutativo com identidade, e o Zn é corpo apenas quando o n é um número primo. Então, Z2, Z3, Z5, etc. são corpos, o Z4, Z6, Z8 são exemplos de anéis que não são corpos. O conjunto das matrizes também sobre um anel cujas entradas estão num anel, matrizes quadradas, aqui no caso n por n, com as operações usuais de adição e multiplicação, isso também é um anel. Se o A tem identidade, então o conjunto das matrizes tem identidade. Mas se o A for um domínio, ou um anel comutativo, você não pode dizer que o conjunto das matrizes é domínio e também não pode dizer que é comutativo. Então, isso aqui fica como verificação para vocês. Sugiro que peguem já 2 por 2. 2 por 2 já vai falhar, não precisa nem ir para um N muito grande. Tem agora um novo conjunto que a gente denota ele por Z raiz de alfa, né? Então, Z raiz de alfa vão ser os elementos da forma A mais B raiz de alfa, onde o A e o B são inteiros. Aqui a gente pede que o alfa seja um número inteiro que seja livre de quadrados. O que significa livre de quadrados? Significa que quando você vai escrever ele como uma expansão de números primos, nenhum dos primos que aparecem na decomposição aparece mais que uma vez como fator. Por que você pede isso? Para, porque senão você poderia reduzir aqui, né? Aparecer, por exemplo, vamos pensar aqui, 9, por exemplo, não é livre de quadrados, ou 3 vezes, ou sei lá, 4 vezes 9, por exemplo. Tem o 2 e o 9 e o 3, né, como fator, e tem grau 2, né? Então você poderia extrair a raiz quadrada desses caras e, enfim, você não teria nada de novo. Então o alfa você pede que ele seja livre de quadrados. Isso é um domínio com as operações de adição e multiplicação definidas dessa forma. A adição é a clássica, como você realmente, provavelmente você está pensando que seria, né? Você pega o A e soma com o C, o B soma com o D e multiplica esse elemento aqui por raiz de alfa. Observe que isso aqui é um subconjunto dos reais, tá? Então, isso daqui é a operação dos reais que você está acostumado. A multiplicação, você usa a multiplicação dos números reais, faz a distributiva. Então, quando você fizer esse elemento aqui vezes esse elemento, vai ficar BD vezes alfa. Então, você põe juntinho com o AB, que também vai ser um número inteiro. Então, isso daqui vai ser um número inteiro. Na hora da distributiva vai te sobrar isso daqui, também, como isso daqui vai te sobrar como resquício. Tá? Então, isso aqui você define, esse produto você define dessa forma. Os coeficientes, digamos assim, aqui e aqui, são números inteiros, então essas duas operações transformam elementos daqui em elementos daqui de dentro, né? Então esse conjunto é fechado para essas duas operações. E isso aqui também, você mostra que isso é um domínio
com essas duas operações. Você pode substituir, em vez de pegar A e B como inteiros, você pode pegar eles também como racionais ou então reais. E nesse caso, o Q raiz de alfa e o F raiz de alfa, eles são corpos. Aqui o alfa continua sendo um inteiro, que é livre de quadrado. Então, tanto nesse conjunto aqui quanto nesse conjunto aqui. Nesse corpo ou nesse corpo aqui, você pede que ele seja livre de quadrado. Se o alfa for menos 1, aqui está dizendo que o alfa é inteiro, né? Provavelmente você pensou que o alfa era positivo, mas o alfa pode ser negativo. Se o alfa for igual a menos 1, então você tem aqui o f raiz de menos 1. Isso é exatamente o conjunto dos números completos. E como exercício, e determina quem vai ser o inverso desse elemento quando você considera ele como um elemento daqui e também como um elemento de lá. O conjunto dos vetores de R2, você também pode transformar ele num anel. Você define a adição de dois vetores da maneira usual, como você está habituado a fazer, sei lá da álgebra linear. Então, nós não vamos inventar a roda aqui, nós vamos definir desse jeito. E a multiplicação, aí sim nós vamos fazer uma pequena invenção aqui. Então, como é que você multiplica dois pares ordenados, ou dois vetores, né? Você pega a abscissa, multiplica pela abscissa, subtrai a ordenada multiplicado pela ordenada. Então, isso é a abscissa do produto. A ordenada do produto você faz assim, você pega multiplica com D e soma com B operado com. Então, isso aqui se você definir essas duas operações, a adição e a multiplicação dessa forma, no conjunto dos vetores do plano, então, nesse caso, você tem um corpo. Então, verifica isso. Também, se você tem AB pertencente ao R2, ou seja, se você tem um vetor, então mostra que a abscissa você pode escrever como ρ cosseno θ, e o B, que é a ordenada, você pode escrever como ρ seno θ. Quem que é o ρ? É a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, ou seja, é o módulo do vetor AB, o R2. Quem que é o θ? Θ é o ângulo que o vetor AB faz com o vetor 1, 0. Ou seja, com o eixo, vamos dizer assim, com o eixo horizontal, com o eixo das abscissas. Tá? Então, mostra essas duas coisas. Então, suponha que você tenha um anel, ou então um subcorpo, ou um corpo. Tá? Quando eu coloco assim entre parênteses, você pode ler a frase inteira ignorando o que está entre parênteses, ou depois você pode ler ignorando a primeira palavra que vem antes. Então, vamos ler sem o parênteses. Então, seja A um anel e B um subconjunto não vazio de A. Se o B ele é um anel com as operações de A, então você diz que o B ele é um subanel de A. Nesse caso, nós vamos denotar B menor ou igual a A. Agora vamos ler usando os parênteses. Então, sempre que usamos os parênteses, a palavra que vem antes nós vamos ignorar. Então, seja A um corpo e B um subconjunto não vazio de A. Se B é um corpo com as operações de A, então nós dizemos que o B é um subcorpo de A. E a notação vai ser a mesma. Daqui a pouco nós vamos mudar essa notação aqui, mas enfim, por hora isso aqui já está bom para a gente. É muito incômodo você ter que mostrar que um subconjunto é um subanel, ou mesmo um subcorpo, porque você teria que verificar todas as propriedades de anel. Essa proposição ela nos diz o seguinte, que um subconjunto não vazio é um subanel de um anel, né? Sem somente ser o B é fechado para a diferença, ou seja, para quaisquer x e y em B, x menos y está em B, e também se o B é fechado para a multiplicação, ou seja, para quaisquer A e B, para quaisquer x e y em B, o produto de x por y também está em B. Então você só precisa verificar essas duas coisas. Na teoria, você teria que verificar isso daqui e mais as 6 propriedades que nós vimos anteriormente na definição de anel. Mas não precisa. Para o caso de subcorpo, para ser um subcorpo, então você precisa verificar duas coisas. Primeiro, que o B é um subanel de A. E segundo, para todo elemento não nulo do A,
do B, desculpa, o inverso desse x, o inverso desse elemento também está em B. Tá? Então, no caso do subcorpo, além de mostrar que é um subanel, você tem que mostrar essa outra propriedade aqui de baixo. Certo? O que não é lá grandes coisas também, né? É bem menos coisas que você tem que mostrar do que se você tivesse que mostrar via definição. Nós temos que os racionais é um subcorpo dos reais e os reais é um subcorpo dos complexos. Se o alfa é um inteiro livre de quadrados, então o Q raiz de alfa é um subcorpo dos reais quando o alfa é positivo. E é um subcorpo de C quando o alfa é negativo. Você fala, mas se o alfa for positivo, então esse subcorpo aqui seria um subcorpo dos reais e também vai ser um subcorpo dos complexos. Sim, isso é verdade. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando o alfa é negativo, então no Q raiz de alfa só vai ser o subcorpo dos complexos, não vai ser o subcorpo dos reais. É isso que eu tentei escrever aqui, mas enfim, não devo ter sido muito claro. Além disso, nós temos também a definição de ideal à esquerda, né? Nós vamos ver agora. Então, vamos pegar um anel e um subanel desse A. Nós vamos dizer que o I é um ideal à esquerda se para quaisquer A em A e X em I, a X pertence a I. Então, a operação multiplicar um elemento do anel à esquerda por um elemento de A, se isso cai dentro do I, para quaisquer A em I, A em A e X em I, então você diz que o ideal, o seu subanel é um ideal à esquerda. Idem para ideal à direita. De forma análoga, você define o que é ideal à direita. Só que aqui, você pega um elemento do I, que é o X, multiplica por qualquer elemento de A, mostra que isso está no I. Se você for capaz de fazer isso, então você tem um ideal à direita. Você está multiplicando aqui à direita pelos elementos de A. Se você tem um ideal à esquerda e à direita ao mesmo tempo, então você diz que o seu subanel, na verdade, ele é um ideal. Então você não usa a lateralidade aqui, no caso que ele for simultaneamente ideal à direita ou à esquerda, então você chama simplesmente que ele é um ideal. Ou seja, você pode também dizer dessa forma, para quaisquer Azinho em A e X em I, a X e XA pertence a I. Isso, no caso, é um ideal. Aqui ficou bastante... não devia ter ficado aqui embaixo. Mas a notação para ideal é A, triângulo, I, triângulo, triângulo A. Que é a notação que você já deve estar acostumado. Então, vamos tomar agora A um anel e um ideal de A. E nós vamos definir a seguinte relação em A. Para quaisquer x e y em A, nós vamos dizer que x está relacionado com y, sem somente ser o y menos x pertence a I. Isso você mostra que é uma relação de equivalência sobre o A. E você pode, então, calcular a classe de cada elemento de A. Então, pega x, um elemento de A, vamos calcular a sua classe. Então, quem é a classe do x? Vamos chamar aqui, por enquanto, de x bar. São todos os elementos de A que estão relacionados com o x. Ou seja, estar relacionado significa y menos x pertence a I. Isso são todos os elementos da forma x menos y igual a um azinho, onde esse azinho está em I. É claro, se essa diferença está em I, é porque ele é igual a um elemento I. Isso é a mesma coisa que dizer que são os elementos y em A, ao que y é da forma x mais A para algum A em I. Ou então, em vez de dizer que são todos os y dessa forma, você fala, são todos os elementos da forma x mais A, onde A está em I. Isso você define como sendo x mais, está mais S, né? Aqui é mais I. Então, a classe do x, nós vamos denotar dessa forma, x mais I. Os elementos do x mais I são exatamente os elementos da forma x mais um elemento I. Então, a classe do x é esse conjunto aqui. Você pode definir a soma e o produto de duas classes da maneira mais usual possível. Tá? Então, a classe do x mais a classe do y é a classe do x mais y. A classe do x,
A classe do x multiplicado pela classe do y é igual à classe do x vezes y. Você pode mostrar que essas duas operações elas estão bem definidas. Você pode mostrar que o conjunto quociente, o conjunto das classes, isso aqui significa conjunto das classes, com essas duas operações de adição e multiplicação definidas acima, você pode mostrar que isso é um anel e ele é chamado de anel quociente de A por I. Então você coleciona todas as classes, define essas duas operações aqui que nós definimos, você mostra que elas estão bem definidas, depois você mostra que isso aqui é um anel. Isso você encontra em qualquer livro que tenha um primeiro curso de estruturas algébricas, certo? Bom, o que mais? Se o seu anel base, o anel A, tem uma unidade, tem uma identidade, então o seu anel quociente também vai ter a identidade, vai ser igual à classe, à identidade de A. Se o A for comutativo, então o quociente também vai ser comutativo. Eu peço desculpas, não sei por que isso aqui aconteceu. Antes não estava acontecendo. Dá para entender aqui que se o A for comutativo, o quociente ele também vai ser um anel comutativo. Um tipo de ideal muito, muito importante na teoria de anéis são os ideais principais. E nós vamos considerar, para definir ideal principal, nós vamos considerar que o A ele é um anel comutativo com identidade. Quando o anel é comutativo com identidade, a definição de ideal gerado se torna muito mais simples. Quando o anel não é comutativo, quando não tem identidade, a coisa fica muito mais complicada. Isso não vem ao caso aqui para a gente. Então, nós só precisamos mesmo de ideais gerados para anéis comutativos com identidade. Então, quem vai ser o ideal gerado pelo A? Vai ser todos os elementos da forma RA, onde F está em A. Tá? E o Azinho também é um elemento fixo de A. Então, isso é o que a gente chama de ideal principal gerado pelo A. Algumas vezes, né, aliás, isso é muito comum, você vê que o ideal gerado pelo A, ele também é escrito assim, Azinho vezes Azão. Isso aqui é só uma anotação para você denotar isso daqui. Porque aqui, quando você pega o ideal gerado pelo A, você fixa o A e multiplica a esquerda por todos os elementos do anel A. Como o anel é comutativo, multiplicar a esquerda e multiplicar a direita dá na mesma. Então, aqui, por isso que se usa essa notação aqui. Então, aqui você pega o Azinho, fixa o Azinho e multiplica por todos os elementos possíveis que aparecem no A. Colecionou todos eles, essa coleção te dá o ideal principal gerado pelo A. Se você pega o anel dos inteiros, com a adição e multiplicação usual, e fixa um elemento M de Z, então, o ideal gerado pelo M são exatamente os múltiplos de M. Tá? Então, essa anotação aqui de cima que a gente usa, ela vem dessa anotação usual que nós anotamos lá nos inteiros. Vamos partir agora para estudar um pouco sobre homomorfismos, ou pelo menos definir o que são homomorfismos de anéis. Vamos pensar um pouco no português da palavra, né? Que no caso nós vamos falar aqui sobre homomorfismos, né? Homo é um prefixo que significa mesma, e morfismo é forma, tá? Então, basicamente, assim, um homomorfismo entre anéis, entre aspas, ele preserva a forma, digamos assim, dos anéis. Tá? Então, uma função f de A em A' é um homomorfismo de anéis. O A e o A' tem que ser anéis. Se para quaisquer x e y em A, f de x mais y é f de x mais f de y, e f de xy é igual a f de x vezes f de y. Então, nesse sentido aqui que eu falei que os dois anéis A e A' têm a mesma forma. Nesse sentido aqui. Operar, fazer a soma em A, ou fazer o produto em A e aplicar a F, é a mesma coisa que você aplicar a F nos elementos e depois você soma e você multiplica. Então é nesse sentido
Eu falei que eles têm a mesma forma. Se o F é um homomorfismo bijetor, então você diz que os anéis A e a linha eles são isomorfos. E nesse caso você escreve, você usa essa notação aqui, tá? Esse simbolinho, a linha. Esses isomorfismos eles vão ser muito importantes para a gente. Aliás, os automorfismos é que vão ser muito importantes para a gente. O que vem a ser um automorfismo? Um automorfismo é um isomorfismo de um anel nele mesmo. Se você tem um homomorfismo de um anel nele mesmo, só homomorfismo, então você fala que isso é um endomorfismo. Endo no sentido de dentro dele mesmo. Né? Esse nome aqui, endomorfismo, você vai esquecer daqui a 5 segundos. Mas automorfismo, provavelmente você não vai esquecer, porque auto tem também o sentido de próprio, né? Sentido de si. Né? Então, um automorfismo é um homomorfismo bijetor de um anel nele mesmo. Automorfismos de corpos é o que será bastante útil para nós. Então, isso vai ficar claro daqui a algumas aulas para você. Alguns resultados envolvendo homomorfismos dizem o seguinte: então, pega um homomorfismo de um anel A num anel A', então você tem as seguintes propriedades. A imagem de F é um subanel do A', o kernel de F, que são todos os elementos de A que estão levados no zero do A', isso é um ideal do A. E esse ideal a gente chama ele de kernel ou então de núcleo. Se você preferir, você pode ver esse ideal aqui como sendo a imagem inversa do A'. Por quê? Porque você está colecionando todos os elementos de A que são levados no zero linha, ou seja, no zero do anel A'. Isso é exatamente a imagem inversa do zero linha, por definição de imagem inversa. Também, a F ela é injetora, C somente C, o kernel é zero. Aqui é o zero de A, é claro, porque o núcleo, o kernel, ele está contido no A. A imagem está contida no A', o kernel no A. Então, aqui tem que ser zero de A. Então, a F é injetora, ou seja, você tem um homomorfismo injetor, C e somente C. O núcleo é zero. Além, é claro, da F ser um homomorfismo. Se a F é um homomorfismo, um homomorfismo, desculpa, se F não é o homomorfismo nulo e A tem identidade, então a F de A é também a identidade do subanel F de A. Então leva, se o seu homomorfismo não é o homomorfismo nulo, então o homomorfismo leva a identidade na identidade. Que identidade do subanel F da imagem. Não quer dizer que isso daqui seja a identidade do anel todo. Também o A é comutativo, C somente C, a imagem de A é comutativo. O principal teorema que está relacionado com a parte de homomorfismos, é o que a gente chama de teorema fundamental do isomorfismo. E ele fala o seguinte: pega F de A em alinha um homomorfismo de anéis, com o núcleo, chama o núcleo de N. Então, o A cocientado pelo N é isomorfo à sua imagem, a imagem de F. É claro que se o F for um homomorfismo sobrejetor, ou seja, a imagem for igual ao A', então esse quociente aqui, o anel A, quocientado pelo núcleo, é isomorfo a todo o A'. Quando F for, quando F for, quando F for sobrejetor. Certo? Bom, vamos tomar agora um anel que é um domínio de integridade, e vamos denotar por D estrela esse domínio menos o zero. Sobre o conjunto formado, sobre o conjunto D cartesiano D estrela, nós vamos definir a seguinte relação de equivalência. Dois pares ordenados estão relacionados. C e somente C, o produto dos extremos, A operado com D, é igual ao produto dos meios, B operado com C.
Isso você mostra que isso aqui é uma relação de equivalência, se você definir a relação dessa forma, ou seja, definindo dessa forma, você pode mostrar que isso é uma relação de equivalência. E a classe de equivalência, olha só, a classe de equivalência do elemento AB, você vai denotar ele por A sobre B. E isso você chama de fração de A sobre B. Isso é um nome que se dá. Isso não tem nada a ver com por hora, isso não tem a ver com a fração dos racionais. Não tem a ver com isso. Porque aqui o D é um domínio qualquer. Então não precisa ser o domínio dos inteiros. Se for o domínio dos inteiros, então sim, essa fração aqui é exatamente aquela fração racional, aquela fração dos racionais que você está habituado. Então é de lá que vem essa notação, e é de lá que vem o nome de fração, A sobre B. Porque essa nomenclatura você já está acostumado a usar lá nos racionais. Tá? Então, como o D é domínio e o Z é domínio, os inteiros é um domínio, então, num caso particular disso que nós fizemos, você pode aplicar para os inteiros. Então, você tem aqui as frações racionais, quando o D for igual aos inteiros. Aqui nós estamos generalizando, então. Como você pode perceber, nós estamos generalizando porque nós estamos pegando um domínio qualquer e fazendo uma construção parecida. Se faz lá. Tá? Então, isso é chamado de fração. A classe de equivalência do par ordenado AB é chamado de fração. Então, o que vem a ser uma fração para a gente? A gente, fração é um conjunto. Fração AB, para a gente, é o conjunto dos pares ordenados que estão relacionados com o par AB. Bom, o A é chamado de numerador, o B é chamado de denominador, até aqui nenhuma novidade, que é exatamente a nomenclatura que nós estamos acostumados. Tá? E aqui, então, repetindo para vocês, a fração AB são exatamente os pares ordenados XY que estão relacionados com o AB. Ou seja, são os pares ordenados XY, tal que AY é igual a BX. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos... coleciona todas as frações, chama o conjunto dessas frações de F, e define a adição da seguinte forma. Olha só, a adição é um pouco esquisita aqui. Então, se você quer somar AB com CD, A sobre B com C sobre D, você pega o A, multiplica com o D, pega o C e multiplica pelo B. Soma isso. Isso vai te dar o numerador. Vai te produzir o numerador. O denominador, você só pega o denominador de uma fração, multiplica pelo denominador da outra fração. Então é assim que você define a adição dessa forma. Você poderia definir diferente? Poderia. Não teria problema nenhum. Isso vai te produzir alguma coisa? Não sei. Você poderia definir de outra forma. O produto é um pouco mais simples. Você pega a fração A sobre B e multiplica pela fração C sobre D, o que você vai obter? O numerador vai ser o produto dos numeradores e o denominador vai ser o produto dos denominadores. Com essas duas operações aqui, você tem não só um anel, mas você tem um corpo. Tá? Então você tem um corpo e esse corpo ele é chamado de corpo das frações de D. Isso aqui, muito provavelmente, você deve ter visto em algum curso de estruturas algébricas, sei lá, na sua graduação, ou então num curso de estruturas algébricas do mestrado. Eu quero muito acreditar nisso. Se você não viu, dê uma olhada, dê uma pesquisada na internet de corpo de frações de um domínio e você vai encontrar um monte de coisa. Aqui é só para a gente dar uma pincelada nesse assunto. Bom, vamos pegar K um corpo qualquer e N um número inteiro qualquer. Então vamos definir, vamos adotar a seguinte definição. 0 vezes o 1 do corpo, isso vai te dar o 0 do corpo. Por que nós temos que definir isso? Aqui quando eu estou falando aqui em 0 aqui é o 0 dos inteiros, tá? Então imagine que esse 0 que está aparecendo aqui, ele é o 0 dos inteiros. Então o 0 dos inteiros multiplicado pelo 1 do corpo, isso a gente vai dizer que é o 0 do corpo. Até que nenhuma novidade, né? Porque nós
zero vezes qualquer coisa para a gente sempre é zero. Então, se você tiver que definir, você gostaria que isso continuasse verdade, você define assim. E vezes 1 de K, é somar o 1 de K com ele mesmo, n vezes. Isso quando n for um número inteiro positivo. Então, que é também mais ou menos aquilo que a gente já está acostumado, né? O que é 3 vezes 1, né? Então, é 1 mais 1 mais 1, né? Somado 3 vezes. O que significa n vezes 1 de K? Quando n for negativo. Nesse caso, você pega o 1 de K e vai subtraindo. É menos 1, menos 1, menos 1. Aqui não é n vezes, aqui é módulo de n vezes, tá? Aqui tem um pequeno errinho, né? Não dá para você somar menos 3 vezes, né? Então aqui é módulo de n vezes. Isso é a mesma coisa do que menos módulo de n vezes 1 de K. Aqui está faltando um módulo também. Isso quando n for negativo. Então, menos 3 vezes 1 é menos 3, menos 3, menos 3. Tá? Do jeito que a gente já está acostumado a fazer. Aqui estamos só formalizando o negócio. Pode acontecer, eu não estou dizendo que vai, mas pode acontecer, e que exista algum natural não nulo, tal que n vezes 1 de k dá o zero de k. Isso pode acontecer. Nesse caso, você chama o menor natural que satisfaz isso, você chama isso de característica de k. Se esse n não existir, o que também pode acontecer, você pode não encontrar um número natural positivo, tal que essa equação aqui se verifica, n vezes 1 de k é igual a zero, então você fala que a característica do seu corpo ela é zero. A notação para característica é char de k. Char aqui vem lá do inglês. Bom, então, aqui é char de k. O que vai significar para a gente char de k? Característica do corpo. É o menor inteiro positivo, tal que essa equação aqui é válida. Se existir esse menor natural positivo. Esse menor inteiro positivo. Essa característica vai ser zero se essa equação aqui não for válida, para nenhum número inteiro positivo. Bom, você pode mostrar que a característica dos racionais, dos reais e dos complexos é zero. Por quê? Porque se você pega um dos racionais, um dos reais ou um dos complexos, se você soma ele com ele mesmo, você nunca vai chegar no zero. Absolutamente nunca você vai chegar no zero. Então, nesse caso, você diz que a característica é zero. Já a característica do ZP, ZP é um corpo, né? Quando é P é primo, a característica dele é P. Porque se você pega o 1 do ZP e soma ele com ele mesmo P vezes, a primeira vez que você vai chegar no zero é quando você depois que você somou P vezes. Se você somar 2P vezes, né? Ou seja, P mais P vezes, o 1 com ele mesmo, você também vai obter o zero. Naturalmente você vai obter o zero também. Mas o 2P não é o menor inteiro positivo que satisfaz essa equação aqui. Não é o menor inteiro positivo que satisfaz essa equação. O menor inteiro positivo que satisfaz essa equação é o P. Tá? Então, por isso, a característica do ZP é P. E agora, para a gente já ir para a parte final dessa primeira aula, nós temos a seguinte proposição. Então, seja K um corpo, se K é um corpo, então a característica do corpo é zero ou é P, para algum primo P. Mais ainda, quando a característica é P, então para qualquer A do corpo, P vezes A é igual a A somado com ele mesmo P vezes, isso dá o zero do corpo. Então, num corpo de característica zero, se você pegar qualquer elemento e somar com ele mesmo P vezes, o resultado que você vai obter é o zero desse seu corpo. Isso para corpos de característica prima, de característica P com P'. Então vamos lá. Bom, aqui, para começar, a primeira parte diz o seguinte: se K é o corpo, então a característica é zero ou é um primo. Então nós vamos mostrar primeiro essa parte aqui, depois nós vamos mostrar essa segunda parte aqui de baixo. Então,
Se a característica já é zero, se você sabe que a característica é zero, então você não tem nada para provar. O que nós temos que fazer é agora imaginar que a característica é n, diferente de zero, e mostrar que esse n é um número primo. Para mostrar que ele é um número primo, uma estratégia muito boa é dizer que ele é um composto. Ele é um número composto. Então é isso que nós vamos assumir. Nós vamos assumir que o n é um número composto. Se ele é um número composto, então você pode quebrar ele como o produto de dois números naturais. Esses números naturais são maiores do que 1 e menores do que n, definição de composto. Aí olha só, como a característica do corpo é n, então n vezes 1 de k é zero. Mas o n é m vezes k, então m vezes k, então mk multiplicado por 1 de k é zero. Pela definição de característica. Mas isso daqui, você pode mostrar que é igual a isso. Agora, vamos observar. Esse fator aqui, isso é um elemento que está onde? Está no corpo K. Esse outro sujeito aqui também é um elemento que está no corpo K. Num corpo, como um corpo também é um domínio de integridade, no corpo, se o produto de dois elementos é zero, é porque um dos dois elementos tem que ser zero. Ou seja, ou esse aqui é o zero do corpo, ou esse daqui é o zero do corpo. Isso nos produz uma inconsistência. Por quê? Porque M e K são menores do que N, maiores do que 1. Então, são inteiros positivos menores do que N. Olha, um desses inteiros positivos operado multiplicado pelo 1, isso dá zero, ou o outro multiplicado pelo 1 dá zero. Então, você teria encontrado um número inteiro positivo menor do que a característica do anel, menor que a característica do corpo, tal que esse produto aqui dá zero. Isso não pode, porque a característica do corpo é o menor inteiro positivo que satisfaz essa equação. Então, você teria um absurdo. Da onde vem o absurdo? Essas contas que nós fizemos aqui, elas são legítimas, e essa definição de composto também é legítima. A única coisa que nós assumimos e que nós não tínhamos certeza era se o N era composto ou não. Nós queríamos mostrar que ele era primo e nós supomos ele composto. Ao supor que ele era composto, nós chegamos a um absurdo. Então isso aqui não pode ser verdade. Tá? Como isso aqui não pode ser verdade, isso aqui tem que ser falso. Se N ser composto é falso, então ele só pode ser primo. A característica que é inteiro positivo. Finalmente, agora nós temos que mostrar a segunda parte, deixa eu mostrar aqui. Ó, a segunda parte é o seguinte, se a característica do seu corpo é P, então P vezes A, que é somar A com ele mesmo P vezes, isso vai dar zero. Essa é a segunda parte que nós vamos mostrar agora. Então vamos lá. O que significa P vezes A? P vezes A é A somado com A, P vezes. Isso, o A do corpo, você pode escrever como A vezes 1 de K. Aqui é a operação do corpo, tá? Não tem nada a ver com não tem a ver com essa operação aqui. E aqui você pode colocar o A em evidência. Usar a distributividade, usando uma linguagem aqui de escola, né? Você pode colocar o A em evidência. Então você vai ter A multiplicado por 1 de K mais 1 de K mais 1 de K P vezes. Tá bom? Isso daqui é A vezes P vezes K. Aqui, ó, isso daqui significa isso. Então, P vezes 1 de K significa isso daqui. É essa a operação que nós estamos fazendo. Esse ponto que aparece aqui é a multiplicação do corpo. Que coisa confusa, né? Mas, enfim. E esse símbolo, esse ponto significa uma coisa, e esse outro ponto aqui significa outra coisa. Isso vai dar, como o corpo tem característica P, então P vezes 1 de K é zero, A vezes zero é zero. Portanto, essa equação aqui, essa igualdade que nós queríamos mostrar, ela de fato vale. Vamos fazer uma pequena observação agora. Vamos criar uma função que vai dos inteiros para um corpo qualquer. Como que essa função vai se comportar? Ela vai se comportar assim. Então, essa função de φ. A φ de n
ela vai ser n vezes 1 de k. Ou seja, você vai, isso aqui dá 0 quando n é 0, isso aqui é 1 de k mais 1 de k mais 1 de k, n vezes quando n é positivo, e isso daqui é menos 1 de k, menos 1 de k, menos 1 de k, módulo de n vezes quando n for um número negativo. Essa função definida dessa forma, você pode mostrar que ela é um homomorfismo de anéis. Eu não vou mostrar isso aqui para vocês. Se você não conseguir, chame um aluno na graduação e provavelmente ele mostra para você que isso aqui é um homomorfismo de anéis. Ou você mesmo faça, o que eu sugiro para você. O núcleo. Quem que é o núcleo? O núcleo do homomorfismo são os inteiros, cuja imagem é 0. Então é isso daqui. Esse é o núcleo. Mas o que significa φ de n? Φ de n significa n vezes 1 de k. Então, o núcleo são os n, ao que n vezes 1 de k é 0 de k. Esse é o núcleo da φ. Se a característica é 0, significa que essa equação aqui não é satisfeita por nenhum número inteiro positivo. Por nenhum número inteiro, aliás. Então, você tem que o núcleo é 0. Se o núcleo é 0, a função é injetora. Nesse caso, quando a característica é 0, então, você pode dizer, aí você usa o teorema do isomorfismo, você tem então que os inteiros, que é isomorfo à imagem, está contido nesse corpo K. Por causa disso, a gente diz que se o corpo K tem característica 0, então os inteiros estão contidos dentro desse seu corpo de característica 0. Agora, todo elemento de Z estrela, ele é invertível no seu corpo. Já que você está considerando os inteiros lá dentro, todo elemento não nulo de um corpo tem inverso. Então, todo inteiro não nulo tem inverso. Se todo elemento não nulo dos inteiros tem inverso, então você pode assumir que os racionais estão contidos dentro desse corpo K. Isso quando a característica do seu corpo for 0. Se a característica é um número primo, então, do algoritmo da divisão, você tem o seguinte, que o elemento está no núcleo, o inteiro está no núcleo, se e somente se o primo P, ele divide esse elemento. E nesse caso, você tem então que o kernel de φ é o ideal gerado pelo P, ou seja, são exatamente os múltiplos de P. E aí, pelo teorema de isomorfismo, você tem o seguinte, o Z quocientado pelo núcleo, você tem que isso é isomorfo à imagem de φ. Isso pelo teorema de isomorfismo. Agora, Z quocientado pelo ideal gerado pelo P, isso é o ZP. Então, no fundo, você tem o seguinte, se você forçar um pouco, você tem que o ZP ele está contido dentro do seu corpo K. Isso no caso de característica P. Moral da história. Se a característica do seu corpo for 0, significa que o corpo dos racionais está contido no corpo. Se a característica do seu corpo for P, então é o ZP que está contido dentro do seu corpo. Tá bom? E agora ficam dois exercícios. A primeira, se a característica do corpo é 0, então o Q, os racionais, é o menor subcorpo de K que contém 1 de K. Ou seja, o Q é dessa forma aqui. Se a característica for diferente de 0, que é diferente de 0, então o ZP é o menor subcorpo de K que contém a identidade do corpo. Ou seja, o ZP, nesse caso, vai ser K vezes de K. Tá certo? Bom, com isso você pode ter percebido aqui que nós chegamos no slide 25 de 25. Então, essa foi a nossa primeira aula. Foi basicamente uma revisão do que já se conhecia sobre anéis. Serve também para nós fixarmos algumas notações, como por exemplo característica e tudo mais. Tá? Um vídeo, uma aula relativamente curta, deu mais ou menos 1 hora, um pouco menos que 1 hora. Tá? Mas enfim, para hoje era isso e espero ver vocês nos próximos vídeos. Beleza? Então, um abraço a todos.